Oi, gente, essa é a nossa última aula do SDR básico. Já tivemos 3 aulas, essa é a quarta. E hoje temos um bônus aí para vocês. A Joyce Lopes vai nos dar muitas informações hoje sobre violência contra a mulher. Achei um tema incrível, a Joyce que se ofereceu aqui para falar sobre este tema que eu, sinceramente, não entendo como reagir, o que fazer. Às vezes a gente está passando por essa situação e não tem a menor ideia. Então, a Joyce vai se apresentar e vai falar sobre este tema. Eu peço para vocês que, por enquanto, não abram muito o coração, esperem a Joyce se apresentar num caráter informativo, que ela vai trazer informações relevantes, porque eu estou gravando. Aí, depois que a Joyce trouxer essas informações relevantes, eu paro de gravar. E aí, quem quiser ficar à vontade para fazer perguntas até pessoais, da vida pessoal, eu não vou estar gravando, aí vocês podem abrir o coração, até se a gente passar um pouquinho das 9 aqui, não tem problema, eu estou super à disposição para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então, se apresente aí para as meninas, já temos 40 mulheres online, vamos lá, Joyce. Gente, mas é muita mulher, hein? É muita mulher. Eu confesso a vocês que eu achei que eu não fosse ficar emocionada, mas eu tô, viu? Falar para esse monte de mulher é uma responsabilidade. Então, vou me apresentar aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa, Paula, quero agradecer muito o convite. A gente vem falando disso, a gente vem namorando isso há muito tempo, né? Então, eu sou fã da Paula, ela é idealizadora desse projeto da fábrica de SDR, que já está aí há 5 anos no mercado. É algo que capacita, inspira mulheres de forma gratuita para o mercado de trabalho. Então, o que eu começo a dizer é o seguinte: se vocês estão aqui hoje é porque vocês são muito corajosas, né? E é por isso que essa conversa aqui serve para todas vocês, né? Então, eu vou contar um pedacinho da minha história, e aí depois no final, a gente vai entender melhor como é que a gente pode levar isso, tá bom? Combinado. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Posso, Paula? Claro. Eu não sei se precisa estar como co-hosts. Será? Vê, se precisar, já coloco aqui. Aí, Foi, já foi. deu super certo. Vocês estão vendo, todas estão vendo? Sim. Ótimo. Então, a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre essa jornada. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso. Antes era um assunto muito delicado para mim falar disso, né? Antes de me curar. E eu acho que algumas mulheres que vão se identificar com a história, porque não é só um estudo, né? Não é só uma história, é a vida real, é a vida como ela é. E a gente, por mais que imagine que isso não seja normal, é algo corriqueiro e recorrente que acontece o tempo inteiro, infelizmente, né? Mas vamos lá. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui uma foto que eu quero que vocês vejam. E imaginem o seguinte: essa aí era eu, tá? Era eu, casada na época, apagada e perdida. Perdida, perdida. Por que perdida? Porque por várias vezes eu ficava sem entender o que estava acontecendo comigo naquele momento, né? Eu não tinha referência de absolutamente nada, eu ficava só assim, só imaginando como seria a minha vida, e aquilo que eu imaginava não era a realidade que eu vivia, né? E isso acontece muito, porque essa era eu. Eu tinha um diploma, eu tinha minha filha, eu tinha uma vida organizada relativamente, né? Pelo menos no papel, porque eu era casada. E aí, contando um pouquinho da minha história antes disso, antes de me relacionar com uma pessoa de comportamento narcisista, eu fui casada com o pai da minha filha por 12 anos. Nosso relacionamento, ele nunca teve abuso, nem agressão e nem nada disso, mas chegou ao fim, a gente entendeu que era necessário a gente separar, né? Aí eu saí de casa, sem nada, levei nada, só levei minhas roupas e saí, comecei tudo do zero, né? Porque eu sempre fui assim, eu sempre fui muito, vou fazer. E aí, foi depois disso que a minha história começou a mudar. E não foi para melhor, porque eu conheci alguém que começou a me apagar aos poucos, né? Sem que eu percebesse. E hoje eu estou aqui para dividir um pouco disso com vocês. Então, de onde eu vim, né? Quem era eu, né?
eu sempre fui muito forte, eu sempre me considerei uma pessoa forte, né? Então, eu fui criada pela minha mãe, sozinha, né? Não tive apoio, enfim, de pai, não tinha o pai presente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros, infelizmente. Eu tive uma infância boa, eu tive uma infância cheia de afeto. Essa senhora linda aí é minha avó. E eu me formei como jornalista. Hoje eu trabalho em uma grande associação, sou executiva. Só que não foi fácil, não foi fácil. Mesmo com tudo isso, né, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha, eu ainda assim, com toda essa força, com tudo isso, eu ainda assim caí no que eu chamo de armadilha, né? E isso acontece, de novo, eu vou reiteradas vezes falar isso, gente, porque isso acontece com qualquer mulher, tá? Não pense que, não, mas isso aconteceu porque ela não tinha estudo. Isso aconteceu porque ela não tinha condições. Isso aconteceu porque ela quis. Ninguém, nenhuma de nós está livre de relacionamentos assim. Nenhuma de nós. Então, todas nós estamos no mesmo barco. É isso que eu quero que vocês entendam. Abram a cabeça para entender exatamente isso. Todas nós, independente da condição social, independente de onde você esteja, independente de qualquer coisa, todas nós vamos passar. Vamos não. Pode ser que passe por isso. Então, é por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, para que se você que está aí do outro lado não passou por isso, aprenda. Aprenda a entender os sinais sutis que isso causa, né? E depois você vai internalizar isso e dizer, putz, eu já passei por isso, nem percebi, mas que bom que eu saí, tá? Então, é isso. E aqui, voltando um pouquinho, essa história, como eu disse para vocês, é a minha história, é a minha vida, não é um estudo de caso, né? Não é teoria, não é palestra, né? Por mais que a gente esteja nesse formato aqui, não é uma pesquisa com um psicólogo, é a vida real, é a minha vida, né? Porque eu sei que talvez ela possa ser a sua realidade, porque isso infelizmente, é normal, é algo que acontece o tempo inteiro. E, e aí, talvez você ache que ninguém entenda o que você está vivendo. Eu também passei por isso. Eu também achava que era exagero, que eu estava louca, né? Mas quando eu comecei a conversar com outras mulheres, eu percebi que isso tinha um padrão. Entende? Eu comecei a ver que isso tinha um padrão. E aí comecei a estudar, estudar, e ler, e ver palestras, e ver videoaulas, e entender um pouco mais sobre o que eu estava sentindo. Por quê? Porque aquilo não era normal, aquilo não era algo, sabe? Eu ficava, gente, mas espera, teve um momento que eu comecei a achar que eu estava doida. Porque eu falava com as pessoas e ninguém entendia o que eu falava. Porque hoje não sempre foi assim, mas a nossa sociedade, de forma massiva, quando você vai reclamar de alguma coisa, quando você vai falar de alguma coisa, você sendo mulher, é sempre assim: mas você escolhe errado, você tem o dedo podre. Mas você não, imagina, mas por que você não sai? Mas isso é fácil. Pega suas coisas e sai andando. Com coisa que é fácil, né? E se fosse fácil, a gente não tinha tanto caso o tempo inteiro na TV e nos jornais e tudo mais, com mulheres sofrendo o tempo inteiro com isso, com esse tipo de violência. E assim, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala disso, que ninguém entende o que você está passando, pessoas que não passaram por nenhum tipo de abuso na vida, seja ele qual for, elas não conseguem entender o que uma pessoa que passou por um tipo de abuso sente, porque é algo muito diferente. É difícil até de explicar, tá? Então, a gente vai agora passar um pouquinho para algumas coisas que eu chamo de red flag, né? Que são alguns sinais que vocês têm que estar atentas, né? Eu, obviamente, dei uma encurtada, né, uma enxugada aí em anos, só para vocês entenderem, para a gente chegar nesse ponto. Então, os sinais, eles são muito sutis, né? Porque quando a gente está apaixonada, a gente ignora muita coisa. Então, a gente romantiza muita coisa, a gente justifica muita coisa, e, infelizmente, depois a gente paga o preço. E o preço é muito alto, muito mesmo, muito. E aí eu coloquei aqui, eu trouxe para vocês algumas características, né, algumas coisas que acontecem, que eu gostaria que vocês levassem isso aqui muito a sério, tá? Porque não é vitimismo. Se você está passando por alguma coisa disso aqui, não é vitimismo.
tá? Então, se a pessoa controla o que você veste, se ela questiona com quem você fala, se ela faz piada, te diminui, se ela ignora por dias você como forma de punição, se ela diz para você o tempo inteiro, ah, você é louca, dramática, e você acha que você é o problema, aí, realmente tem um problema instaurado aí. E não é um probleminha, é um problemão. Porque quando a gente passa a ficar muito tempo exposto a isso, a médio e longo prazo, isso pode causar problemas severos, gente, na nossa autoestima, na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de entender e separar as coisas, tá? Tem um negócio chamado dissonância cognitiva, que depois, Paula, eu vou deixar um material para elas, um PDF muito simples que eu fiz, e tem lá esses termos que a gente está usando aqui, enfim, tudo um pouquinho mais explicado. É uma leitura muito rápida, né, mas que eu acho que vale a pena vocês olharem ali, para entender um pouco mais sobre isso e quais Sim, são as táticas que legal. vocês têm para sair, tá? Para Tá. sair disso. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui com vocês, se é que a gente pode chamar de brincadeira, não precisam abrir os microfones nem nada, mas no dedo de uma mão, tá? Nos dedos aí de uma mão. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas dessa aqui, eu quero que vocês vão abaixando os dedinhos conforme tiver encaixado, tá? Então, no início da relação é tudo lindo, né? Você é maravilhosa, você é um presente de Deus, você é enviada dos céus, enfim, você é a estrela da manhã de alguém. E isso num relacionamento normal e saudável, ele faz muito sentido, porque é isso que a gente procura no outro, né? A gente procura alguém que ajude a nos levantar, né? Que veja o lado bom que a gente tem também, né? Que a gente consiga compartilhar as coisas boas, e isso é maravilhoso. Só que tem pessoas que não têm a mesma intenção, né? Então vamos lá. Se você está num relacionamento que a pessoa vira para você e fala assim: você vai sair com essa roupa? Eu não gosto daquela sua amiga. Ela não é boa influência para você. Ou, por exemplo, você vai sair com amigos, você começa a se afastar das pessoas de forma, sim, despretensiosa, você se afasta, porque você só fica ali no seu núcleo. Você e a pessoa, você e a pessoa. E aí, ele vira para você e fala assim: ah, eles não gostam de mim. Você só precisa de mim, né? E ele sempre se justifica com esse tipo de frase. Ou, por exemplo, vocês brigaram, aconteceu alguma coisa que você falou e a pessoa não gostou, e aí ela fica dias sem falar com você. O nome disso é tratamento de silêncio. Ela deixa você, ela te trata com frieza, ela te ignora, e aí você, para fazer com que as coisas fiquem normais, voltem a funcionar de forma normal, né? Normal, aspas, você vai lá e pede desculpa de algo que você nem fez. Alguém aqui já pediu desculpa de algo que não fez? Se sim, não precisa abrir o microfone, só levanta a mãozinha. Tipo, de algo que você não fez. Tipo, pedir desculpa de algo que eu não fiz, só para tentar ficar bem. Só para tentar ficar bem. Entende? Gente, isso é uma forma de manipulação cruel. Cruel. E aí, bom, passando aqui, a pessoa faz um vitimismo constante, Todo mundo né? dá o jogo. Faz um É vitimismo isso mesmo, Rafa, que constante. você nunca passe por isso, filha. Em nome do Seu Jesus. É isso Minha aí. filha nunca passe o que eu já passei. É isso aí. É isso aí. É o que eu desejo para minha filha e para todas as suas filhas. Que elas nunca passem por isso. E detalhe, que a gente tenha capacidade de passar isso para elas, de levantá-las e falar: ó, eu estou aqui. Eu não vou ser uma pessoa que vai te julgar. Eu estou aqui, tá? Então, vamos lá. Essa questão do vitimismo, né? Isso acontecia muito comigo, porque qualquer coisa era assim, eu não podia falar nada que era, ai, nossa, você só me magoa, sendo que a pessoa magoada era eu, né? Olha, o que você me obriga a fazer? Eu fiz isso porque você fez isso comigo. Eu só gritei porque você me tirou do sério. Eu fiz aquilo porque você falou aquilo. A pessoa nunca é capaz de pegar a responsabilidade para ela. E isso não muda, gente. Isso é
sabe, é cravado, isso é característica, isso não muda. E não sejam, assim, uma coisa que eu vou deixar aqui, assim, do coração aberto. Não sejam o tipo de pessoa que vai querer salvar alguém em um relacionamento. Vocês não são capazes de mudar ninguém. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. Sabe por quê? Porque o tempo que você perde tentando salvar quem não tem salvação ou que não quer ser salvo por você, certo? Você está perdendo o tempo de fazer a sua vida, de se levantar, de se conhecer, de se aprimorar e de fazer dinheiro. Vocês conseguem entender isso? E aí tem lá uma outra questão que é a desvalorização, né? Disfarçada, sabe de quê? De sinceridade. Ah, mas eu só estou sendo sincero. Imagina, eu só estou sendo sincera. E o que acontece? A pessoa vai e fala, nossa, você tá gorda, você engordou. Ou melhor, ah, você tá muito, você é muito sensível, não posso falar nada que você já chora, não posso falar nada que você já se dói. Por que será? Será que num relacionamento normal, né, eu diria, saudável, isso acontece? Será? Será mesmo? Ninguém vai te aguentar. Desse jeito aí, ninguém vai te aguentar, só eu. E isso te causa danos, porque você está exposta àquilo há tanto tempo que você começa a acreditar que tudo isso aqui é verdade. Você começa a acreditar que tudo isso aqui é verdade. Isso tem, de novo, tem um negócio chamado dissonância cognitiva. A sua vida, ela fica assim, ó. Uma hora você está lá em cima, você é a melhor pessoa, dali a pouco você está no chão. Daqui a pouco você levanta, daqui a pouco você levanta. Você acaba ficando com picos de cortisol no corpo, que você está em estado de alerta o tempo inteiro. O tempo inteiro, isso só te causa danos. E a médio e longo prazo, é muito difícil, porque isso te causa danos permanentes. Acreditem no que eu estou falando. E aí, agora, você quer falar, Suelen? Levantou a mãozinha? Ou só levantou porque ia fazer acenar? Meninas, a aula está sendo gravada, algumas delas perguntaram se tem algum problema de não assistir a aula toda, não tem problema, tá? Eu estou gravando Não, eu só aqui. quis dizer que eu passei por todas essas etapas aí. Ô, Su, a gente prefere deixar os depoimentos para mais tarde. Tudo bem. Vocês entraram, só para a gente não expor vocês, tá bom? Tá A gente vai fazer assim, a Joyce ela vai falar em caráter de explicação para nós, aí eu vou parar de gravar, aí a gente fica à vontade, troca experiência entre nós, só não gravando, porque aí vocês não ficam expostas, tá bom? Isso, aí vocês ficam à vontade para falar. Vontade, aí abre o coração. Eu fico até mais de 9 horas aqui, não tem problema, a gente fica aqui para ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Aí, só retomando aqui. Então, a gente já falou da desvalorização, e aí agora a gente vai falar de um negócio chamado gaslight. Esses termos, eles são muito americanizados, né? Porque vieram mesmo, né, de lá. E aí eu vou tentar explicar de forma mais simples para vocês. Isso é a distorção da realidade, tá? Então, faz você duvidar da sua própria memória, faz você duvidar da sua percepção da realidade, faz você duvidar da sua sanidade. Então, é assim, de manhã a pessoa disse uma coisa para você, à noite você vai dizer aquilo? Eu nunca disse isso. Mas eu nunca disse isso. Ah, mas você está exagerando, como sempre, não foi isso que eu falei. Né? Para de ser dramática, eu não falei isso não. Isso vai causando em vocês uma distorção da realidade extremamente forte, porque, gente, a gente está tão acostumada a passar por isso, e eu não estou falando só em relacionamentos de marido e mulher, tá? De namorado, namorada, não. Existem pessoas assim no nosso ciclo o tempo inteiro, tá? Nosso ciclo o tempo inteiro. Então, são colegas de trabalho, são pessoas que você conhece, são amigos, são parentes, tá? É mãe, é tio, é irmão, gente assim, isso acontece, tá? Então, saibam se blindar disso, né? Para não levar isso para vocês, para não ter coisas que vocês não consigam depois dizer não, né? Aí, ó, tá vendo? É isso, Thalita. Infelizmente. Então, aí vem a questão, voltando aqui para o relacionamento, aí vem a questão do controle financeiro e emocional. O controle financeiro eu acho que, assim, de novo, Paulo, o seu projeto, ele é maravilhoso, porque você dá a oportunidade para a pessoa ter alguma outra, ter uma oportunidade de fazer a própria renda, né? Ou
enfim, né, arrumar um emprego, enfim, sair disso e não ser mais dependente financeira. Porque se tiver alguém aqui que seja muito bem casada, e graças a Deus por isso, que não passe por nada disso, que esteja só ouvindo, o meu conselho para você é o mesmo. É o mesmo. Cuide das suas finanças. Faça o seu dinheiro. Não ganhe dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Quem ganha dinheiro, tô te dando dinheiro. Não. Faça o seu dinheiro. Faça por você. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém tem uma bola de cristal para, ai, nossa, mas acabou hoje. E aí, eu faço o que agora? Fico olhando para cima? Fico esperando um milagre cair do céu? Não, gente. É pegar para vocês. Não, eu preciso fazer por mim. E para quem tem filho, eu preciso fazer por mim e para o meu filho. Ou para minha filha, enfim, para quem precisa de mim. E quem vale a pena, né? E aí, para finalizar essa parte, a gente vai falar um pouco das comparações cruéis, que acontece muito. Ah, mas a amiga do meu amigo, a esposa do meu marido, do meu amigo, ela faz isso aqui muito melhor. Ah, mas a menina do meu trabalho resolveu isso aí em uma semana. Ah, mas a minha mãe lava isso aí melhor do que você. Ah, mas a minha irmã cuida do filho como ninguém. Então, vocês entendem que são comparações e idealizações cruéis que a pessoa faz, porque ela sempre tá disposta a te diminuir cada dia mais. E aquilo vai te esvaziando, vai te esvaziando, vai te esvaziando. Se um dia você foi um ser humano cheio de vida e de luz e que faz e acontece, você vai se esvaziando. Isso é tão triste. Isso é muito triste. E aí, depois de tudo isso, vem as promessas e os ciclos, né? A pessoa vai lá, viu que você ficou chateada, que você já estava com o pezinho para fora. Opa, vou pegar meu suprimento de novo. Pede desculpa, promete que vai mudar, fica fofo ali ou fofo alguns dias, né? E aí depois começa tudo de novo. E pior. E sempre pior. Não melhora. Esse é o ponto, tá? Gente, eu não estou pondo terrorismo em vocês, tá? Eu só estou dizendo que a realidade é essa, ela dói, mas ela é real, é isso que acontece. A gente vê casos todos os dias, eu falo com pessoas todos os dias, e pessoas que têm um nível elevado, que tem, sabe, que tem dinheiro, como é que você explica para mim que uma pessoa que tem dinheiro passa por isso? Ela tem algumas questões emocionais que prendem ela ali. Medo de ficar sozinha, medo de resolver as coisas, dependência emocional, tem uma série de coisas. Então, hoje eu quis focar nessa questão financeira, porque vocês estão vindo de um curso de formação. Então, é isso, vocês precisam pegar isso com muita sabedoria e usar, e pegar e pôr na prática. É a ação que vai fazer a diferença na vida de vocês. É a ação. Tá? Não é a teoria, é a ação, certo? Então, finalizando essa parte aqui, aí a gente está falando da questão do abuso, né? O abuso, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode vir embalado de várias formas, né? Então, quando a gente falava de abuso, na minha cabeça, era assim, tudo que vinha como abuso, eu imaginava que era questão de corpo, sabe? Que era só bater, apanhar, e, enfim, e outras coisas mais. Mas aí depois eu fui entendendo que não era, né? Porque nem todo abuso deixa marca visível. O abuso emocional e psicológico, ele corrói a autoestima de um jeito que é difícil explicar. A gente não vê hematoma, né, aparentemente, mas a gente sente um vazio que a gente não consegue explicar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que é um dos países que mais mata mulheres no mundo, isso é uma informação que eu detesto passar, mas é a verdade. Mais de 18 mil mulheres foram vítimas de feminicídio nos últimos 10 anos no Brasil. Nos últimos 15, desculpa, nos últimos 15 anos no Brasil. E sabe o que mais assusta? Que 85% desses casos, eles são cometidos por companheiros ou por ex-companheiros. Então, vocês entendem como isso é muito sensível? A gente está lidando com a nossa vida, né? E assim, se você não olhar para isso de uma forma mais fria, tenta tirar um pouquinho, só um pouquinho, o seu
o seu sentimento. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está no meio do ciclo. Mas tenta tirar um pouquinho e racionaliza isso. Fala, não, mas eu não quero virar estatística. Hoje, Joyce, só complementando esse dado, hoje eu falei na palestra que eu dei agora à tarde, metade das mulheres que são vítimas de feminicídio dependem financeiramente do agressor. É isso. É aí que a gente entra com a fonte de renda para tentar mudar essa realidade. Então, a gente traz isso para as meninas, que se vocês conhecem uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, manda para cá, manda para a fábrica de SDE, vai se qualificar, vai arrumar um emprego, vai começar a trabalhar, porque aí é a chavinha que ela vai começando a virar para não depender mais financeiramente do agressor, né? É isso, falou tudo, Paula. É exatamente isso, gente, é exatamente isso. E sabe o que é pior? É tão complexo esse assunto, Paula, que, assim, como eu disse antes, tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, tá? Eu vou dar meu caso como exemplo, que é aqui que eu estou trazendo. Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, mas eu tinha medo, mas eu tinha um medo absurdo de partir para, sabe, partir para a vida sozinha. Eu tinha um medo absurdo de não dar conta das coisas, porque eu estava tão pequena, eu tinha me apequenado de um jeito tão absurdo, que vocês não fazem ideia de como eu tinha medo das coisas. Eu pensava, tipo, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, não sei o quê, porque ele, né, pagava a metade das contas maiores, e eu pagava só o que dava e tal, e aí eu ficava naquele desespero, falava, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E a gente sofre por ansiedade, né, a gente sofre por uma coisa que nem aconteceu, né? Infelizmente é assim, porque a gente fica com medo, o tempo inteiro com medo. Mas, vamos lá. E aí, a gente fala dessa questão do abuso psicológico, e o controle sobre o corpo e o dinheiro. Então, é exatamente isso que a Paula falou agora. Então, além da pessoa ter dominância sobre o seu corpo, né? Porque você não pode muita coisa, e você acha que aquilo é normal, porque a pessoa está cuidando, aspas, está cuidando de você, né? Ah, não, ele está zelando por mim, ele está, imagina, né? E aí, e com o dinheiro, porque imagina você pegar, ter que pedir para comprar, eu quero ali comprar um pão. Eu quero comprar, ó, vou dar um exemplo para vocês, de novo. Gente, é muito difícil para mim, tá? Falar sobre isso, porque são informações, assim, que eu acho que poucas pessoas no meu âmbito sabem, né, de detalhes, né? E que eu, hoje, não tenho o menor problema em trazer isso para vocês, porque é a mais pura verdade. Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, só que eu tinha medo de gastar o dinheiro com alguma coisa que fosse para mim, né? A não ser pagar as contas. Eu fiquei quase 6 meses usando o mesmo Presto Barba para depilar os braços e as pernas. E aí eu falava assim, olha como imagina, vocês conseguem imaginar eu aqui, falando aqui e pedindo, olha, então eu vou comprar um Presto Barba com meu dinheiro, tá? Vou ali na farmácia, ou enfim, em algum lugar, comprar Presto Barba, shampoo, não sei o que lá, eu avisava, né? Eu ouvia assim, mas para que você vai depilar a perna? Quem que vai ver sua perna? Ué, mas você vai se arrumar para quê? Você vai se depilar para quê? Gente, vocês entendem que não é mais sobre o outro, é sobre você. Você está numa prisão psicológica tão grande que você não consegue enxergar. Você passa a pedir desculpa por existir. Então, se você está nessa situação hoje de pedir desculpa por existir, está errado. Está errado, está errado. Para tudo. Parem as máquinas. Está errado. Certo? Está muito errado. Então, isso é um negócio assim que deixa a gente, sabe, num descontrole tão grande que não é amor. Não é mais amor. Parou de ser amor faz tempo, isso é controle. E só um detalhe, trago outra notícia. O abusador, né, quando a gente está falando, porque assim, né, existem várias características, tá? Então, o que eu trouxe aqui é uma característica de transtorno de personalidade narcisista, certo? Mas existem outros tipos de abusadores, outras doenças, enfim, outras coisas que as pessoas têm e que as torna, né, pessoas que não são nada gratas e nada agradáveis para nós. Mas, quando a gente fala de narcisistas, né, de pessoas que têm esse tipo de transtorno de personalidade, elas não amam, elas não são capazes de amar ninguém,
tá? Então, o que que acontece? Você, naquele momento, naquele ano, naqueles anos, enfim, durante todo o tempo que você ficou com a pessoa, você nada mais foi do que um suprimento. É assim. A gente tem que aceitar. Às vezes as coisas elas são doloridas, elas doem nos nossos ouvidos, mas é verdade. A gente fica criando um castelo em cima da areia que não tem sustentação. Não tem sustentação. O que que você tem que fazer sempre? Antes de amar qualquer pessoa, se ame primeiro. Se ame primeiro. Ah, não é. Ah, Joyce, mas isso eu escuto todo dia. Pois é, mas essa é a verdade. Porque se você estiver inteira, você pode escolher. Se você estiver inteira, você consegue fazer o seu dinheiro. Se você estiver inteira, você consegue cuidar de outras pessoas. Como é que você vai cuidar do seu filho, da sua filha, se você está numa situação dessa que você tem que pedir desculpa para existir? Como? Fala para mim. É muito mais doloroso, é muito mais difícil, tudo se torna difícil. E aí começa aquele ciclo de escassez, aquele ciclo de coisas ruins acontecendo, aquele ciclo de um monte de coisa que você fica sem saída. Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Vou sentar e vou chorar. Quero apagar a luz aqui e quero ficar chorando. Alguma de vocês tem a possibilidade de fazer isso hoje? Infelizmente não tem, porque a gente tem a vida está acontecendo. A vida está acontecendo e o mundo não para porque a Joyce está chorando. O mundo não para porque a Paula se sentiu mal. O mundo não para porque a Diná ficou chateada. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que não existam problemas que a gente tem que curar em terapia e psicólogo e tudo mais, é óbvio. Eu inclusive, no final desse slide, vou fazer alguns apontamentos sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente tem que tirar força de onde não tem, coragem de onde não tem. Que eu nem gosto da palavra força nesse contexto, mas é coragem, é se vestir de coragem e ir, certo? E aí, a gente falou de dinheiro, a gente falou do abuso invisível. E é aquilo, de novo, quando você começa a duvidar da sua própria sanidade, porque a pessoa está sempre falando para você, para com isso, você está frescura sua, você está imaginando coisa. Por exemplo, você pegou uma coisa que está óbvia. Mas você inventou isso aí, isso é mentira. Eu não fiz isso, você está vendo coisa. Não, mas eu posso explicar, não é nada disso. Gente, não caia, não tem jeito, não dá. Tem coisa que não dá e a gente insiste, porque a gente pensa, nós como mulheres cuidadoras, a gente sempre tem essa questão de cuidar, a gente acha que vai mudar as pessoas, que tem esse poder de mudar alguém, e a gente não tem. A gente não pode. O que a gente pode fazer é mudar a nós mesmas, é tentar fazer com que a gente sobreviva todos os dias. Certo? Não dá para a gente pegar o problema do outro e simplesmente, não, mas eu vou salvar. Você não vai salvar. Não caia nessa que você não vai salvar. Eu queria muito, juro, eu queria muito falar, não, gente, olha, não, insiste que vai dar tudo certo. E, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser leviana nesse ponto. Eu passei por isso, eu sei que não muda. Foi várias indas e vindas, porque a pessoa, de uma maneira muito sutil, ela te traz de volta. E aí você fica nesse ciclo achando que vai Joyce, mudar. você ficou por quanto tempo entre essas idas e vindas? 7 anos. Caramba. 7 anos. E detalhe, tá? Desses 7 anos, 4 anos de casamento. Nossa. E assim, né? Um casamento de princesa. Um casamento lindo, maravilhoso. Um casamento cheio de pompas. Um casamento, né? E foi um casamento protocolar. Entende? Foi um casamento que não serviu de muita coisa. Serviu para... Olha, eu costumo dizer que tudo isso que eu passei, e que assim, eu estou trazendo para vocês só um pedacinho, tá? É uma pontinha do iceberg. Porque tem muita coisa, aconteceu muita coisa. E o que acontece? Eu fico me perguntando às vezes, falo, gente, eu tenho que levar o lado bom de algumas coisas a qualquer custo, né? Tudo que acontece na vida da gente, a gente tem que pegar pelo menos um pedacinho de alguma coisa boa. E olha só, toda esta porcaria que aconteceu, a gente está conversando aqui hoje. Entende? Então, assim, foi ruim, foi péssimo. Eu queria passar por isso de novo? Nunca, jamais, não quero. Não quero, já aprendi, eu não quero. Mas isso foi necessário para talvez eu consiga falar para outras mulheres para que elas entendam o que é isso.
que é um ciclo que não muda, que é um ciclo que só vai, só não tem fim. Se você deixar, isso não tem fim, isso não tem fim, isso vai te enlouquecendo, tirando sua luz, o seu brilho a cada dia. E quando você vai ver, você já tem 30, 35, você começa com 20, você tá linda, maravilhosa. 30, 35, 40, 45, 50, você vai ver, sua vida foi toda embora. E o que você fez? Você simplesmente achou que ia mudar alguém. E você esqueceu da pessoa mais importante da sua vida, que é você. A pessoa mais importante que você tem na vida. Eu tenho uma filha que eu amo, mato e morro por ela, é o ser mais importante que eu tenho. Só que antes dela, tem eu. Antes de pensar, né, antes de salvar a minha filha, como é que eu vou salvar alguém se eu não estou respirando? Existe essa possibilidade, gente? Não existe. Não dá. Então, aí a gente está falando aqui de passar do limite, a gente já deu, né, o basta. E aí foi quando eu decidi, eu não coloquei isso no slide, nem na apresentação, porque eu acho que é um assunto muito delicado para eu falar assim, não é uma receita de bolo, sabe? Olha, vocês vão fazer isso, 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 vai virar à esquerda, virar à direita e tchau, né? Porque cada um tem uma situação, cada um vive uma situação. Se tem criança no meio, é um negócio mais delicado, né? Se tem bens, se tem, enfim, cada um tem uma situação. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que vocês precisam tomar é a decisão. E, além de tomar a decisão, é sustentar a decisão, tá? Porque não adianta a gente só hipotetizar as coisas e não colocar a ação, né? Não tomar a ação. E também, uma outra coisa, eu não acredito nisso, que isso dê certo, tá? De você conversar com a pessoa como uma pessoa normal, como um relacionamento normal. Ah, vamos sentar aqui para conversar, porque eu acho que não está dando certo. Uma pessoa que vive um abuso desse aqui, gente, a outra não vai liberar assim tão fácil. Ela não vai falar, ai, tá bom, tchau. A não ser que ela já tenha outro suprimento no gatilho. Porque aí ela vai fazer essa transição. Ela vai sair de um suprimento para outro. Certo? Uma outra coisa, triste, mas é verdade. Ah, fui trocada, ele foi embora, graças a Deus. E aí agora, nossa, eu queria muito falar com ela, para ela saber quem ele é, para ela saber com quem ela está falando. Gente, não caiam nessa. De novo, não tentem salvar ninguém. Porque é você que vai passar como a louca, é você que vai passar como a ex-maluca. Ó, um termômetro aí para os próximos relacionamentos. Se você está conversando com um cara e ele vira para você e fala assim, ah, mas a minha ex é uma louca. Ó, corre para bem longe, corre. Porque se ele está falando disso da ex, a próxima maluca é você, tá? A próxima maluca é você, acredite. E aí, depois disso, né, depois de tudo que eu passei, eu consegui sair com muita luta, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que pagar todo o meu divórcio, porque a pessoa não quis, ela não quis ajudar, não quis nada. Ah, mas é você que quer separar, então se vira. Aí eu, né, fiz tudo que tinha que ser feito, né? Eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. E aí me separei. Só que antes disso aí, que parece muito bonito, livre, em paz, não é tão simples. Tem uma caminhadinha aí, tá? E essa caminhada, ela trouxe comigo muita coisa, assim, muita reflexão do que eu queria para minha vida, de sonhos que eu nem sonhava mais. Eu tenho certeza que muita gente aqui nem sonha mais. Isso não é algo, ai, nossa, que absurdo. É verdade. A gente passa a nem sonhar mais, porque a gente não tem mais perspectiva. Então, o que eu comecei a fazer comigo, né, que deu certo, depois de todo esse horror? Cuidar da minha cabeça. Então, eu comecei a ler mais, a tentar me entender, fui fazer terapia, e detalhe, tá? Eu estava quebrada. Então, não pense você, mas a Joyce tinha dinheiro para fazer terapia. Não. Fui procurar terapia, de graça. Procurar apoio. Foi aí que eu trouxe ali alguns links para vocês também, se precisarem. Não é fácil.
Não é fácil. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Se eu conseguir sair desse negócio, vocês também conseguem. Se estiverem passando por isso, vocês também conseguem. Porque assim, você pegar uma pessoa que era resolvedora de problemas, que era, nossa, vamos fazer, vou acontecer, depois simplesmente tirar todo o brilho. As pessoas vinham falar comigo, porque você acaba perdendo, né, o contato das pessoas, você acaba se anulando. E vinham falar comigo, falando, nossa, Joyce, teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu não queria falar isso, mas eu não te reconheço mais. Quem é você? E aquilo me deixava numa tristeza tão profunda, porque nem eu sabia quem eu era mais. Nem eu sabia quem eu era e o que eu queria. Eu trabalhava no automático, sabe assim, por uma questão de sobrevivência. Eu não tinha plano, sabe assim, mas eu vou fazer isso, mas que eu vou fazer aquilo, vou levar minha filha, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu não tinha plano. E aí eu comecei a entender isso de novo, a me conhecer de novo. O que eu precisava naquele momento era me conhecer, era saber quem eu era. E sabe uma coisa que me ajudou muito? Era falar com amigos que já estavam longe há muito tempo. Amigas, enfim, né? Eu tenho sorte que eu tenho boas amigas. Poucas, mas boas amigas. E aí eu falava, gente, mas quem era eu, assim? O que você acha que mudou? Para com isso, você é isso, aquilo outro. E aí você começa a ter lembranças, e lembranças, e lembranças, e lembranças, e aí você começa a ter atitude. Eu, obviamente, por uma questão de saúde, decidi emagrecer. E não foi por uma questão de estética. Claro que é também, porque eu queria me sentir bem, mas eu queria me sentir bem para mim. Eu não queria mostrar nada para a pessoa. Até porque eu bloqueei em tudo. A partir do momento que saiu da minha casa, que saiu da porta para fora, que saiu, eu bloqueei em tudo. Contato zero. Contato zero. Infelizmente, isso não é possível, né, assim, de forma tão incisiva como foi comigo, porque tem gente que tem filho, né, e aí é uma coisa mais delicada. Mas se você não tem filho com essa pessoa, se você conseguiu sair desse ciclo, é contato zero, amiga. Contato zero. Troquei fechadura de porta, troquei número de celular, troquei tudo que vocês possam imaginar. Falei, aqui não se cria mais, acabou. Agora quem toma conta da minha vida sou eu. E é tão louco isso, que nessa época que eu estava tentando me sair, né, tentando me reerguer, eu sentia falta de um negócio que era assim, era aquela pressão que a gente vive quando a gente está nesse relacionamento. É, teve um dia que eu sentei assim no sofá e falei, nossa, mas está tudo tão calmo. Eu já estava acostumada com o estresse. Eu já estava acostumada com aquela loucura, com aquele inferno. Olha que, gente, isso é normal para vocês? Eu já estava acostumada com aquilo. E aí, quando eu me vi, assim, sozinha em casa, sem ter que dar satisfação para ninguém, sem perturbação, sem. Eu falei, gente, o que é isso? Eu estava sentindo falta. E não era sentindo falta da pessoa, ou não, eu estava sentindo. Eu acho que o meu nível de cortisol começou a baixar e o meu corpo estava. Você vê como isso é químico. Isso é tão real que isso vai para o corpo da gente. É por isso que tem mulher que fica doente. Tem mulher que, sabe, que fica ali, ó. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí você não consegue levantar, você não consegue levantar. Amém, Cláudia. Deus abençoe a todas nós. E aí, nesse começo eu comecei a sentir falta disso. Depois, obviamente, né, com a terapia, eu fui entendendo que era essa passagem, né? Que era esse nível alto de estresse que eu vivia o tempo inteiro, eu pisava em ovos para falar, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de contar as coisas, de ver, como que a pessoa vai, nossa, mas já pensou se a pessoa saber que eu estou conversando com a fulana, com a Paula, sobre o meu relacionamento, meu Deus do céu, tudo era uma briga, era uma guerra, tudo era uma guerra. Enfim, e aí, o que eu tenho para dizer para vocês, meninas, essa daqui é minha força. Essa daqui é a que me fez ficar em pé, essa daqui que me chamou para a realidade. Ela simplesmente virou para mim e disse um dia: mãe, porque ela viveu comigo, tá? O que é pior, ela viveu isso comigo, tá? Ela viveu comigo isso. E era uma coisa tão velada, a manipulação era tão velada que ele a tratava muito bem,
para que eu não tivesse motivo para falar que, você tratou minha filha mal. Não, pelo contrário. Ele tratava ela muito bem para que ele tivesse cadeira cativa ali. Tipo, imagina, ele faz isso tudo comigo, mas ele trata minha filha bem. Ele faz isso tudo comigo, mas eu aceito porque ele trata minha filha como filha. Não, não, tudo mentira. E aí, a minha filha um dia falou para mim assim, eu conversando com ela, eu expliquei, né? Porque você acaba tendo que explicar algumas coisas, infelizmente. E aí eu expliquei para ela, olha, você você presta atenção numa coisa que eu vou falar. Tem coisas na vida que a gente tem que saber os espaços que a gente fica. Uma hora a gente sai, uma hora a gente fica. Só que quando a gente fica, a gente tem que entender que aquilo não é para nós. E eu precisava fazer isso, mostrar para ela que tudo aquilo que eu estava vivendo não era a vida que eu queria que ela tivesse. A vida que eu quero que nenhuma mulher tenha. Certo? E detalhe, tem mulher que passa por coisa muito pior. E eu não consigo, e eu fico assim, me dói. É um negócio que dói na minha alma, dói. Dói muito. Porque como é que a gente pode passar por isso sem levar nenhum dano? E os nossos filhos estão no meio disso. Estão no meio disso tudo. Isso é o mais triste. Porque quem fez essa escolha fui eu, não foi minha filha. Entende? Então eu tive que, por ela e por mim, obviamente, primeiro por mim, mas por ela, porque eu tinha que mostrar para ela que aquilo não era a verdade, que aquilo ali não era o real. E, inclusive, tem uma foto aqui no meio, que está eu e ela, pegando a documentação do nosso apartamento. Para vocês verem que lá atrás eu tinha medo de comprar um gilete. Eu tinha medo das coisas do que poderia acontecer. Eu tinha medo de fazer a unha, eu tinha medo de fazer o cabelo, porque eu ficava presa naquela situação de, nossa, mas se eu fizer, ele vai falar. Ai, mas se ele vai falar, nossa, mas ele vai falar. Esse intervalo, gente, é de 1 ano, tá? É 1 ano, 365 dias. Quando eu me libertei disso, as coisas começaram a andar de um jeito que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como começou a andar as coisas. E andar para o lado positivo. Porque você começa a pensar coisas boas, você começa a agir de forma boa, em prol de você mesma. Você começa a se olhar diferente, você começa a se cuidar, você começa a entender que, assim, você precisa sair disso, porque é você por você, não adianta. Não espere que ninguém faça por você o que você tem que fazer. É só você. Não adianta. Mas minha mãe vai me salvar, meu irmão vai me salvar, não sei quem vai me salvar. Gente, ninguém vai salvar você, é você. É só você que pode tomar a rédea da sua vida e dizer, isso aqui não é mais para mim, eu não quero mais. Bom, e aí a gente conseguiu. Não foi fácil, não foi, tá? Nem um pouco. Mas teve um dia que eu parei e pensei, eu falei, tá, mas espera aí. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu apertar ali, se eu fizer aqui, como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso mostrar para mim que eu sou capaz, né? A começar pelo seguinte, eu costumo dizer isso para as amigas mais próximas. O primeiro obstáculo do dia que a gente vence é quando o relógio toca 6 e você fica, põe na soneca, põe na soneca, põe na soneca. E a vida é assim. Então, eu costumo colocar lá 6h13. Não me perguntam por quê. Mas é o cronometrado, porque eu sei que 6h13, se eu levanto, se eu demorar mais 5 minutos, eu vou me atrasar. Então, eu coloco 6h13 e eu levanto. Ou seja, a primeira meta do dia eu já bati. E foi contra mim mesma. Certo? Foi contra a minha procrastinação, contra a minha... Enfim, é óbvio que a gente fica cansada, é óbvio que falar é muito bonito, é óbvio que eu falando para vocês pode desenhar, vocês estão enxergando aí na cabecinha de vocês um negócio muito simples. Não é, gente, não é. Não é, claro que não é. Eu sei que não. Mas o que eu estou falando para vocês foi coisas que eu fui colocando e que foi dando certo. E que quando você tira esses... Não tem outro nome, me perdoe, mas esse sugador de energia da sua vida, você prospera. Você volta a ser quem você era de uma forma muito melhor, uma versão muito melhor sua. Porque a gente está sempre em evolução.
em evolução. Então, quando você entende tudo o que aconteceu com você, pega aquilo e leva para frente como forma de aprendizado, cara, dificilmente você vai cair nisso de novo. Agora, o que não dá é você sair de um relacionamento como esse e simplesmente abrir seu coração para qualquer pessoa que chegar. Porque você não está preparada. Você não está preparada. Faz um ano que eu estou sem ninguém, graças a Deus. Você não está preparada para um relacionamento agora. Não adianta. Não adianta ir contra o que é fato. Porque se você faz isso, você está. É como se. Imagina, você é um para-raio de relacionamentos assim. Porque você vai estar simplesmente debilitada, fragilizada, perdida. Qualquer coisa que vier, mas ele me tratou tão bem. Aí você cai de novo na mesma coisa. Então, assim, de verdade, cuidem de vocês. Cuidem de vocês, da cabeça de vocês, do coração de vocês. Não deixem que qualquer pessoa entre fazendo estradalhaço. Mas hoje eu conheci uma pessoa muito legal. Pô, bacana. Semana que vem, ele já falou que quer morar comigo, que quer vir, que quer. Gente, corre, corre, corre assim, disparado, corre. Pode parecer engraçado isso, mas não é não. É o que está acontecendo hoje corriqueiramente, sabe? Se você está sozinha hoje, é muito difícil você se manter invicta no sentido de, putz, não, eu não vou colocar qualquer um na minha vida. Principalmente se você tem filho. Porque quando eu conheci, né, quando foi a minha vez de conhecer a pessoa, a minha filha era pequena. Então, foi um cuidado diferente. Hoje, a minha filha é uma pré-adolescente, como vocês podem ver aí, é uma menina linda, maravilhosa, uma moça. Eu não posso colocar qualquer pessoa na minha vida. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, todos os passos, eles têm que passar a ser pensados, sabe? Pensados, pensados e repensados e pensados de novo. Bom, e aí, agora vem a parte boa, né? A parte legal da história. Cada boleto que eu fui pagando, que eu fui vendo que eu estava conseguindo, porque vocês lembram que eu falei que lá no começo era impossível imaginar que eu poderia me virar sozinha? Mesmo trabalhando, mesmo, era um negócio tão assim louco que acontecia que eu tinha medo de tudo. E aí, eu comecei a ir degrauzinho por degrauzinho, sabe assim, indo, óbvio, fiz concessão de várias coisas, olha, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não posso, não vou poder, não vou, conversei com a minha filha, expliquei, isso aqui não dá, isso aqui não dá, aquilo ali dá. Então, a gente vai ajustando as coisas conforme a nossa necessidade. E outra, vocês acabaram de fazer o curso, certo? Aí tem algumas oportunidades aí. Só que fora essas oportunidades, o que eu fosse, né, se eu fosse vocês, o que eu faria? Gente, vamos atrás de freelance, sabe assim? Enquanto isso, se vocês tiverem possibilidade, porque eu também não posso sair aqui falando, não, se vira aí, faz qualquer coisa. Não, não é assim. A gente tem filho, a gente tem obrigações, a gente tem várias coisas que nos impossibilita, né, muitas vezes. Mas, em outras, é o que vai nos dar ali força para ir, para seguir. Então, não consegui me colocar ainda, não consegui fazer meu LinkedIn. Só que assim, você tem que pôr uma prioridade. Você precisa colocar uma prioridade. E a prioridade é você, o quê? Você se salvar. E quando eu falo você se salvar, é aquilo, gente, dinheiro. Eu vou até parafrasear o defunto. Dinheiro não leva desaforo para casa. Tá? Não leva. Quando você. Não é sobre só ter dinheiro, porque não é isso. Eu não estou falando, nossa, gente, o dinheiro é o rei da vida de todo mundo. Não, não é. Só que ele nos ajuda a manter, pelo menos, a possibilidade de negar as coisas. De falar que a gente quer o que a gente não quer. Entende? Então, vocês têm que tomar isso para vocês como uma forma de. Eu, por exemplo, eu trabalhando, eu fui fazer torta. Eu fui ligar para as pessoas que eu conhecia, tem um freela aí para eu fazer? Fui fazer texto, fui fazer salgado, gente, eu fui me virar, sério. Eu tive que me virar, e mesmo trabalhando. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha sabe, um negócio enorme nas minhas costas, um urso ali,
fungando no meu cangote todo dia, que era aluguel, que era o apartamento que eu comprei, que era a minha filha, que era tudo que permeava ali na minha vida. E fora, obviamente, eu queria comprar meu Presto Barba, né? Eu queria fazer as minhas coisas, eu queria fazer a minha unha, eu queria fazer as coisas que eu não tinha coragem de fazer, né? Então, são coisas simples, sabe? São coisas simples. E outra, tenham isso na cabeça de vocês. Tentem ver conteúdo sobre educação financeira doméstica, tá? Então, assim, para vocês entenderem, por exemplo, putz, mas se eu pagar isso, se eu usar o cartão, como é que eu posso usar meu cartão de maneira, sabe, melhor, mais inteligente? Ou, putz, Joyce, não tenho cartão, puta, meu nome tá sujo, não sei o que lá, o meu também tava, tá? O meu também tava. Fui lá, entrei em contato com um banco, com outro banco, nada, não tinha acordo, não tinha acordo. Aí apareceu o tal do negócio lá de desenrola. Putz, vou fazer, vou isso, vou aquilo. Então, assim, fiquem ligadas, atentas. Atentas às coisas, as oportunidades, elas passam assim, ó. E a gente nem percebe. A gente nem percebe. Por quê? Porque a gente tá lá, naquela primeira Joyce lá, perdida, olhando pro nada, tipo, esperando alguma coisa acontecer. Gente, eu tive vontade de não viver mais. E hoje eu fico pensando, falo, meu Deus, que loucura é essa? Como isso foi possível? Como é que eu pensei algum dia nisso? Credo, meu Deus, não quero. E é real. É real, isso infelizmente acontece. A gente fica fragilizada. A gente não sente nada, a gente fica anestesiada. E assim, e de tudo que eu disse para vocês aqui, a única coisa que eu queria, de novo, salientar, de novo, bater na tecla, é isso, tenham a liberdade de vocês no sentido do dinheiro, sabe? É difícil, mas não é impossível. E de novo, se eu conseguir, vocês também conseguem. Ah, mas comecei com um curso, beleza, vai lá, viu que tem outro de graça? Faz outro. Assiste aula na internet, sabe? Vai ler um livro. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, tem sim. Quando você estiver no banheiro, porque é o único tempo que a gente tem, vai lá ler 2 páginas, 3 páginas. Sai do celular, sai lá de ficar olhando o Instagram lá o tempo inteiro e vai fazer coisa para você que vai te levar em algum lugar. Isso não é, de novo, não é papo de coaching, eu não sou coach, eu não sou psicóloga, eu sou uma sobrevivente. E assim como vocês, eu passei por isso, abri mão de muita coisa, exatamente, Franciele, é ocupar a coisa com algo produtivo, ocupar a mente com alguma coisa que vai trazer para vocês algum benefício, alguma coisa que vocês vão poder usar a favor de vocês, certo? Então, eu sei cozinhar. Porra, show de bola. Então, vamos fazer um teste? Outra coisa, aproveitando que aqui só tem mulheres. Gente, eu sou uma pessoa extremamente incentivadora de outras mulheres, né? Primeiro porque a gente sabe que a maioria da população brasileira é mulher, né? E se a gente ficar uma com picuinha com a outra, com mimi com a outra, mas essa daí não sei, gente, esquece. Esquece, porque a vida é assim, ó. Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui, amanhã você tá aqui, e aqui você estava julgando, pode ser que amanhã te ajude. E assim vai. Então, se a sua amiga do lado falar para você, pô, eu tô vendendo bijuteria, eu tô vendendo brinco, eu tô vendendo, sei lá, qualquer coisa, ajude ela. Se você não tiver como comprar, pelo menos divulgue. O que vai te custar? Não te custa nada. Você está gerando negócio para outra pessoa. E quando chegar a sua vez, e se chegar a sua vez, eu espero que não, mas se chegar a sua vez, ela também vai te ajudar. É criar esse senso de comunidade, sabe? Esse senso de responsabilidade com o outro. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Então, Joyce, ó, eu tenho aqui, Suelen, de repente, eu faço bordado com não sei o que lá. Putz, eu adoro essas coisas. Se eu não comprar, alguém do meu meio vai comprar. O que custa eu fazer a propaganda da Suelen? O que custa eu incentivar a Suelen? Certo? Então, a questão dos boletos e da grana, eu acho que vocês entenderam, acho que vocês precisam pegar isso para vocês. Pegou, o filho é seu, pegou, a responsabilidade é sua agora. Trate aquilo com prioridade. A sua prioridade zero agora qual é? É fazer o seu dinheiro. E ninguém vai te impedir. Certo? Então vamos lá.
Agora, a gente vai, já está chegando no finalzinho, tá, Paulo? A gente vai, eu queria que vocês pensassem no seguinte, se fosse com ela, né? Ela, eu tô falando uma amiga, ou a sua filha, ou sua mãe, sua irmã, enfim, alguém do seu convívio que você gosta muito, e que ela estivesse vivendo a mesma coisa que você está vivendo, certo? Eu quero que vocês pensem o seguinte, o que vocês diriam para ela, né? O que você falaria? Ou, tem duas opções. Ou você falaria assim, não, amiga, vem comigo, vamos embora. Ou então, sai disso, tá maluca, né? Ou, ou você falaria para ela assim, ah, não, fica, vai mudar, fica tranquila. Ou você diria para ela, corre, corre, vai com Deus. Então, esse conselho que você está imaginando aí que você daria para uma amiga sua, é o mesmo conselho que você tem que dar para você quando você olhar na frente do espelho hoje. É exatamente o mesmo conselho. Se olha com carinho e veja que é esse conselho que você tem que dar para você, certo? Para você. Porque quem muda a sua vida é você, não é ninguém. De novo, não é ninguém, é você que muda a sua vida. Não vire estatística, sabe? Não que isso esteja, né, que é responsabilidade nossa, não é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, a gente não tem como prever o comportamento do outro, e a gente não tem culpa, tá? Que fique claro. Você não tem culpa do comportamento do outro. Não tem. Você não tem culpa. Mas você precisa tomar para si essa vontade de que eu vou resolver. Eu vou sair. E, gente, vocês não têm ideia do tamanho, do poder que vocês têm. O poder da ação, quando você coloca para fazer ali, é um negócio bizarro. É mágica. É sério. É sério, é sério. Paula, se você, quando você começou a fábrica, se você não tivesse colocado a ação, né, o seu projeto, né, no papel, ter virado ação, não tinha formado uma menina. Eu costumo dar um exemplo assim, quando você está com o seu carro quebrou por algum motivo, aí você fica lá parado olhando para o carro, chorando, esperando chegar alguém para ajudar, ligando para um monte de gente para ajudar, ninguém te atende. Tá, beleza, vou começar a empurrar o carro sozinho. Eu pego o carro e começo. Eu, sozinho, empurrando o carro. Um monte de gente vai ver que eu estou empurrando o carro, vai vir me ajudar. É isso. Vem, é só começar. Você começar a ver um monte de gente. Ó, a Joyce veio. Quantos parceiros eu tenho que vem comigo? Por quê? Porque eu comecei um movimento de empurrar e todo mundo vem junto. Só que você precisa começar. Exatamente. É exatamente. Esse exemplo que você deu, eu acho que é isso. Resume, É isso né? aí. É isso. E assim, e aí, para a gente finalizar aqui, meninas, eu tenho certeza que, assim, hoje eu sei que eu não sou a única, né? E você também não é a única, tá? Eu não estou generalizando, eu espero do fundo da minha alma que aqui tenham mulheres que não estejam passando por isso, que não tenham esse tipo de problema, mas que se por acaso isso servir para vocês de alguma coisa, vocês entendam como é que funcionam as coisas, tá? Então, assim, se você estiver vivendo por qualquer tipo de relacionamento abusivo, silencioso, tóxico, o que quer que seja, procure ajuda, fale, se mexa, se escute, porque você vale muito. Você vale muito, 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 sabe? E assim, entenda que você não está sozinha. Por mais que a gente pense de uma forma, sabe, quando a gente está lá no fundo do poço, quando eu estava lá no fundo do poço, eu achava que eu estava sozinha, 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 e ficava desesperada. Não, você não está sozinha. Esse exemplo que a Paula deu é o mais emblemático que eu posso fazer para vocês. Você começa, vem outra pessoa, e vem outra pessoa, e vem outra pessoa, e aí daqui a pouco você já voltou, sabe? Então, assim, de novo, você não está sozinha, tá? Eu vou deixar aqui para vocês onde vocês podem procurar ajuda. Obviamente, depois eu passo para a Paula, né? A Paula vai mandar ali os links para vocês, enfim.
Tem esse material também, que eu vou deixar aí o PDF para vocês, para quem quiser, pede lá para a Paula, e aí a gente vai conversando. Outra coisa é que, se vocês quiserem conversar, tá? Isso é algo muito, muito usual, eu não faço isso, mas eu senti no meu coração de fazer, então, se vocês quiserem conversar, pedir para a Paula, tipo, putz, eu quero trocar uma ideia com a Joyce, eu quero conversar com a Joyce, eu quero entender melhor, fiquem à vontade, me chamem, sabe? Eu vou ter o maior prazer em ouvi-las, porque o que eu queria, por muito tempo, era ter alguém para me ouvir, para me entender, não para me julgar. E nem para passar a mão na minha cabeça e dizer, ai, coitadinha, não. Era alguém para me entender e alguém para me dizer, putz, vai pela direita, que é o melhor caminho. Vai pela esquerda, eu fui pela esquerda, não deu certo, então volta e vai pela direita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é isso. Eu fico à disposição, se vocês quiserem bater papo, se vocês quiserem conversar. Meninas, eu acabei de colocar aqui no chat, o Instagram da Joyce. No meu Instagram, eu marquei a Joyce em várias publicações ali, depois ela vai compartilhar, mas se vocês quiserem chamar direto no Instagram dela, tá ali. Vocês podem chamar, fiquem à vontade, tá? Quem quiser. Eu vou. A gente já finalizou aqui, viu, Paula? Minha apresentação já foi. Aí é isso, né? Começa a reescrever sua vida, sua história agora, né? E eu fiz isso com muito amor mesmo. Compartilhar as nossas vergonhas nem sempre é algo muito agradável, né? Mas a partir dessas vergonhas é que você pode ajudar quem está passando por isso. Porque vocês não estão sozinhas nessa, sabe? Não é um negócio que, putz, ai, nossa, mas eu... Não é não. Não é não. Isso não vê classe, não vê cor, não vê credo, não vê nada. Isso acontece com qualquer uma de nós, infelizmente, né? Então é isso. Paula, acho que dá para parar aí a gravação. Aqui. Que bom, Joyce, a gente agradece muito. Já coloquei o Instagram aqui, olha, Joyce, Lopes Joyce. Isso. Quem vê aqui o Instagram pode seguir a Joyce, ela vai ter o maior prazer em ajudar você que vai ver o vídeo depois também, já tem 50 mulheres que estão lá, mas tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito assistido. Muito obrigada aí por abrir o coração, a gente sabe que não é um tema fácil, e infelizmente a gente tem que abrir o coração, não tem outra forma, não tem, né? Mas eu posso falar uma coisa para vocês, conforme o tempo vai passando e você vai maturando algumas coisas e vai entendendo algumas coisas, isso não dói mais. Por exemplo, hoje, em mim, não dói mais. Uhum. Mas eu vejo isso como aprendizado. Então, assim, eu conheço muitas mulheres, amigas minhas, pessoas que passaram por isso, e que nem 1% das pessoas que estão ao redor sabem. Porque isso é uma vergonha para a gente. Olha que absurdo. A gente compartilhar conhecimento é vergonhoso. Por quê? Porque a gente passou. Olha que coisa louca. E não é. Não é. Eu estou aqui de coração aberto para vocês e com vocês, justamente para dizer isso. Não, é necessário falar sobre esse assunto. É necessário. E a gente vê tanto conteúdo na internet, tanto conteúdo raso, tanto conteúdo, sabe, disparado de qualquer jeito, que é difícil, porque acaba criando um monte de confusão na nossa cabeça. Então, ao invés de ajudar, acaba piorando, né? Então, acho que uma pessoa que passou por isso e sobreviveu e está aqui para contar para vocês, acho que é o que eu posso fazer por vocês hoje. De novo, fico à disposição e estou me sentindo assim, extremamente feliz e honrada de compartilhar essa história com vocês. Que bom. Eu convidei uma pessoa que passou por uma situação, e como você diz, as pessoas não se sentem à vontade para contar, não vou falar o nome, mas só o caso, rapidamente, porque vocês sabem que eu dou aula em Secretaria da Mulher. E numa dessas secretarias da mulher, uma delas estava assistindo a aula, era uma pessoa muito diferenciada, trabalhou numa startup, tinha um salário alto, toda assim, muito bem arrumada, falava super bem, destoava um pouco do perfil das mulheres que estavam lá. E aí ela veio conversar comigo e ela me contou porque ela estava naquela situação. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, podia ser eu. Porque uma mulher toda bonita, falava bem, tinha um bom emprego, faculdade, falava inglês. O que aconteceu? Conheceu um moço, se aproveitou ali provavelmente de uma fragilidade dela ficar ali com ele falava muito bem, e emocionalmente frágil. Ela fez um monte de empréstimo, nome dela,
Ela comprou carro no nome dela, ela comprou apartamento no nome dela, financiou, ele arrumou outra pessoa, largou as dívidas para ela, e ele está aí, bonitão, com todas as dívidas, ela pagando, e agora ela se pega nessa situação, com o nome sujo, com um monte de empréstimo feito no nome dela, ele comprou carro, ele comprou terreno, ele comprou várias coisas, e está luxando com tudo que ele comprou no nome dela com outra mulher. Então, imagina que a gente pode tomar um golpe desse, poderia ter sido eu. Eu olhava assim e falava, meu Deus, a gente pensa que é só com pessoas que não têm informação que acontece. Caramba, que coisa. Então, quis trazer esse depoimento também, eu a convidei, ela ainda está passando ali por muito, está pagando muita dívida, está muito abalada, ela não ia conseguir falar sem chorar, ia ser mais trauma, né? Sim, mas ela sim. disse que era bom eu contar um caso desse, porque, de fato, pode acontecer assim com qualquer uma de nós, né? É o que eu falei para vocês aqui, infelizmente, nenhuma de nós está blindada, né? Para passar por uma coisa dessa. E detalhe, gente, só uma notinha de rodapé, tá? Pessoas com essas características existem em todos os âmbitos da vida, tá? Então, nem sempre é só mulher. Mas, obviamente, a gente está vendo números e tudo mais, e hoje a gente está falando de mulheres, certo? Mas existem pessoas também com essas características que são mulheres que fazem isso também com outros homens, tá? Então, isso é um transtorno de personalidade. Mas, voltando aqui, hoje a gente está falando de mulheres, então vamos, né? Vamos focar. Lembrando que pode acontecer o inverso também. Se você tem uma namorada mulher, Sim. Se você tem um namorado homem, o inverso também pode ser. Sempre tem um que é o narcisista do próprio homem que namora, e a mulher Exato. que é a narcisista da mulher que namora. Então, é um comportamento narcisista, independente do sexo que você se relaciona, né? Então... Exato. É um comportamento, é um transtorno de personalidade. Porque se vocês forem parar para analisar, narcisista, todos nós somos um pouquinho. Todo mundo quer ser bonitinho, todo mundo quer parecer bonito. Eu tenho certeza que aqui a gente tira foto, aí você tira umas 500 fotos, uma vai sair boa. Arruma aqui, arruma ali, passa o batom. Mas isso é uma questão natural do ser humano, é inerente do ser humano. Só que tem algumas pessoas que têm esse transtorno de forma de personalidade. O que acontece? Isso não dá para ser tratado, isso não tem remédio. Entende? E é muito sutil, então é muito difícil a gente entender. Isso acontece desde a época da nossa bisavó, desde que mundo é mundo. A única questão é que hoje a gente deu nome, porque tem estudos e tem várias coisas falando sobre isso, e aí se deu nome para isso. E as pessoas estão usando isso de uma forma muito, assim, escancarada e às vezes até meio mentirosa. Sabe? Então, qualquer coisa virou narcisismo. Não, gente, não é isso. São algumas, sabe, são detalhes que você tem que estar atenta. Você tem que estar atenta. Vem, ó, por exemplo, no caso dessa moça. Cara, você já pensou um negócio desse? Meu Deus. Acabou a vida dela em questão de 6 meses, virou tudo de perna pro ar. Você entendeu? Que ela vai se recuperar, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que ela vai se recuperar. Quantos anos vai levar, né? Mas o problema é o seguinte, é o que isso causou nela. Sabe? É o que isso causou nela, quanto ser humano, quanto mulher. Tipo, ela porque a gente, quando sai disso, quando a gente tá nisso, a gente se sente boba, né? A gente se sente enganada. A gente se sente... perna, né? Exato, tipo, nossa, como eu fui burra, como assim? E a gente se culpa. Pô, mas eu vou me culpar de uma coisa que eu não tenho culpa. Eu fui enganada. Entendeu? Eu fui enganada. Isso acontece. Mas, enfim, vai parar a gravação aí? Como é que vai fazer? Para aqui, para as mulheres conseguirem interagir, muito obrigada. Ficaram todas até o final. Olha que legal. Aí, que bacana. Muito obrigada.